Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Nath, do Núcleo de Oportunidades e Carreiras, aqui da Faculdade Sanspeg, e eu falo aqui do Polo de Joinville, Santa Catarina. Então, o pessoal que está nos acompanhando aí, pode colocar aqui no chat da onde vocês estão nos assistindo, de qual curso que vocês são, para a gente poder fazer uma interação. Então, hoje eu estou aqui para a gente abrir o primeiro Conectativos Aproxima deste ano. E a nossa proposta, como Conectativos, né, é ser uma ponte entre a instituição e a comunidade. Então, nesse ano, a gente separou alguns temas para serem discutidos, né? Então, eu vou pedir para vocês acompanhar os nossos canais de comunicação, porque a gente vai trazer muitos eventos importantes, né? E para vocês poderem ficar por dentro desses eventos. E os participantes que estão inscritos neste evento que a gente está fazendo aqui, vocês podem retirar o certificado de horas complementares, tá bom? Então, para o primeiro Conectativos Aproxima deste ano, a gente trouxe o tema de educação ambiental, desafios e oportunidades para a educação ambiental na era digital. Então, para esse evento, a gente trouxe a nossa egressa, a Bárbara. A Bárbara ela é graduada pela Universidade do Extremo Sul Catarinense e ela é pós-graduada em Educação Ambiental aqui pela Faculdade Sanspeg. Atualmente, ela leciona a disciplina de Geografia em escolas particulares no município de Criciúma e em Forquilinha. A gente também hoje está aqui com a Andriana, que ela está como uma comentarista, né, que vai participar desse processo junto com a gente desse encontro, né. Então, Bárbara, é um grande prazer te receber aqui hoje. A gente está muito feliz com a sua participação e acreditamos que vai ser um momento muito importante aqui para todos nós, né? Se você quiser se apresentar um pouquinho mais, falar sobre a sua trajetória acadêmica, sobre a sua profissão, pode se sentir à vontade, tá? E se o pessoal que está aqui no chat tiver alguma dúvida, pode ir perguntando que a gente vai respondendo, tá bom? Pode falar, Bárbara. Olá, pessoal, me chamo Bárbara, sou formada, né, como a Nath passou, em Geografia, tenho licenciatura e bacharel, e sou pós-graduada em Educação Ambiental. Ao longo desses anos, né, trabalhei sempre em escolas particulares e também já trabalhei diretamente com a disciplina de Educação Ambiental. É um prazer estar aqui com vocês, né, fazendo essa troca, essa mediação, e me sinto muito lisonjeada pelo convite. Espero que a gente consiga, né, passar a vocês aí algumas informações sobre esse tema, né, que é tão pertinente nos dias atuais. Com certeza, e vai ser muito importante a gente falar um pouco sobre isso, né? Então, se você quiser iniciar a sua apresentação da forma que você acha melhor, pode começar daí. E daí, ao longo do encontro, a gente vai conversando e vai trocando algumas ideias, tá bom? Vamos lá, então? Começo falando para vocês, né, mostrando o que é educação ambiental, né? Esse tema que está em todas as disciplinas que é necessário ser falado no cotidiano. Então, o conceito de educação ambiental é um processo, né, de reconhecimento de valores e conceitos tendo como objetivo o desenvolvimento de habilidades e modificando atitudes em relação ao meio, né, para entender e aprender as inter-relações entre os seres humanos, suas culturas e os meios específicos. Então, o conceito já fala que a gente tem a necessidade de entender esse meio, né, que a gente não está sozinho nesse meio, porque a natureza, né, e o ser humano, eles precisam estar interligados sempre. Passar. Os objetivos, né? Tudo em cima de um tema, ele tem um objetivo. A educação ambiental, ela não foi criada, né? Ela não foi pensada sem um objetivo. Então, eu trabalho aqui com vocês 4 objetivos. Promover ações voltadas à manutenção do meio ambiente, formar indivíduos conscientes, né? De forma, com práticas de cidadãs, desenvolver a cooperação
do homem com o meio ambiente, desenvolver a construção de atitudes para a preservação e desenvolvimento sustentável. Trabalhando esses objetivos, a gente deixa bem claro que não tem como o homem, né, não usufruir da natureza, mas a gente tem que pensar de alguma forma que essa necessidade de retirar da natureza seja uma forma sustentável, né? A gente tem que retirar, mas pensar de uma forma que não degrade tanto a natureza. Esse é o principal objetivo da educação ambiental, né? A conscientização. Os desafios, né, da educação ambiental na era digital, que é o nosso tema principal. A tecnologia, né, veio junto ali com a globalização, juntamente com outros pontos, e um dos desafios mais pertinentes que a gente pode trabalhar aqui, dentre outros que nós vamos citar, é o rápido desenvolvimento tecnológico, né? E esse rápido desenvolvimento tecnológico nem sempre é acompanhado por todo mundo. E, de certa forma, para a educação ambiental, ele acaba trazendo um problema que é o consumismo. E esse consumismo virou uma necessidade, né, do ser humano. O ser humano não consegue mais consumir, ele passou a ser consumista, principalmente nessa era digital. A questão de desigualdades digitais, né? Como eu falei anteriormente, muitas comunidades não têm acesso à questão digital. A pandemia deixou bem claro, né? E não precisa ir muito longe, não precisa ir lá na África, por exemplo, né? Que é um continente tão precário em vários pontos. A gente mesmo aqui em Santa Catarina, né? Conseguiu perceber que muitas pessoas têm a questão da desigualdade digital. E dentro da educação ambiental também. A gente percebe que as pessoas, né, acabam não usufruindo, não acompanhando, né, as questões da educação ambiental a partir da internet, né, da era digital. Outro desafio seria as dificuldades, né, de utilizar as soluções tecnológicas. Às vezes é difícil pagar um curso, né, às vezes é difícil as pessoas conseguir acompanhar essas soluções tecnológicas. Então, de certa forma, ele se torna uma dificuldade também para a gente poder acompanhar a educação ambiental. E por último, não menos importante, né, a necessidade de investimentos, né, em novos equipamentos e sistema. Isso um pouco mais voltado ali para as escolas, principalmente para as escolas públicas, né, que quando vai trabalhar ali a questão da educação ambiental, acabam ali se deparando com esse problema, né, que é a questão de investimento mesmo, de investir realmente na tecnologia, né, para repassar ali aos alunos esse conhecimento um pouco mais atual. Conscientização versus tecnologia. Esses dois temas, né, ele tem como objetivo mostrar a preocupação da sociedade global sobre o tema educação ambiental e é um dos pontos principais para a conscientização. Né? Então, não tem como a gente não pensar, né, não se preocupar com a educação ambiental. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, um dos objetivos é o meio, a gente está no meio, né, dessa educação ambiental, a gente não tem como sair desse meio, até porque o ser humano e a natureza estão interligados. Né? E a conscientização versus tecnologia, a gente pode dizer que as comunidades que têm acesso a essa tecnologia, ela vai ser uma ferramenta muito importante para a educação ambiental. Ou seja, né, nas questões climáticas, para poder ali dar um exemplo de algum fenômeno, né, natural que esteja chegando, né, encontrar a partir da tecnologia um método de conscientizar as pessoas para diminuir alguns processos que estão degradando diretamente, né, ao meio ambiente. Então, essa conscientização é uma preocupação global, ela não é uma preocupação só minha, né? Ela tem que ser de todos para poder dar um resultado positivo. Sim, e até a importância dessas informações chegarem para todos os espaços, para todas as pessoas, né, que nem você comentou, principalmente pela questão da desigualdade, né, isso impacta muito nas questões ambientais, porque em muitos momentos, tanto notícias referente a algo que esteja acontecendo na natureza, enfim, né, essas informações elas não chegam para todos os espaços, para todas as pessoas, né, e o impacto que isso pode causar na vida dessas pessoas por, por acabarem não tendo acesso a esse tipo de informação, que é muito importante, principalmente pela questão da conscientização, né, que nem você falou, e também para poder trabalhar em cima disso, né, poder, enfim, fazer as coisas ali na sua própria comunidade, fazer, poder distribuir
conscientização ali às pessoas que estão ao nosso redor, né? Então isso é muito importante. Eu acho muito legal que a gente possa estar falando sobre isso e tendo essa visão também do quanto isso é importante saber, mas do quanto é importante a informação chegar em todos os espaços também, né? Esse seria o grande problema da globalização, né? Que a globalização, um conceito de ligação, de transporte, de tecnologia, de informação, infelizmente, né, esses conceitos, principalmente a questão da informação, ele não chega de forma, né, direta a todos, né? Eu trago aqui o exemplo, uma comparação, na verdade, entre Japão e Haiti, né? Que são lugares que têm ali bastante fenômenos naturais, né? Principalmente questões de terremoto, por estar em encontros de placas tectônicas. O Japão consegue passar para a população quando tem, né, um choque de placas mais intenso, que tem ali previsão de terremoto, a população já é comunicada. Enquanto o Haiti, né, é um país um pouco mais de estrutura baixa, né, e acaba não fazendo com que a população ali consiga entender que vai ter alguma situação. Quando acontece, infelizmente, né, a quantidade de mortes, a quantidade de destruição, ela é muito grande. Então, eu acredito que a educação ambiental, junto com a era digital, infelizmente, é favorecida para países mais desenvolvidos, né? Claro, o Brasil, como um país emergente, vem se adaptando muito nessa questão, né, digital, e também na questão, desde a década de 80, na questão ambiental, mostrando a necessidade da conscientização, porém, a gente precisa ainda melhorar muito, né? Tem algumas áreas que acabam ficando ali fragilizadas e não recebem a informação como deveria. Eu trago aqui também exemplos, né, de educação ambiental ao redor do mundo. Então, como eu falei, nem tudo está perdido, né? Alguns países vêm se preparando, e o nosso também vem se preparando para melhorar essa questão de conscientização. Por exemplo, alguns países já trabalham a questão da energia limpa, né? O consumo e a produção responsável, né? A coleta seletiva. A China, por exemplo, tem uma cidade floresta, né? Como a China é um país muito industrial, ela tem ali uma cidade de floresta que tem o objetivo de mudar a questão ali do ar, né? Fazer uma qualidade de ar um pouco melhor. O Grande Muro Verde, né, que fica no Senegal e vai do Senegal até Djibouti, lá na África. Então, a África, mesmo sendo ali um continente fragilizado, algumas pessoas já vêm pensando uma forma de melhorar a questão do meio ambiente. O primeiro parque eólico flutuante que vai ficar na Noruega, né, país de primeiro mundo, então, utilizando ali o recurso natural, que seria o vento, automaticamente melhorando ali a qualidade também. A cidade de Masdar, que fica em Abu Dhabi também, que é uma cidade muito pensada na questão, na questão sustentável, tá? A terra e preservação na Jamaica, onde trabalha o solo, né, de uma melhor qualidade, melhorar a qualidade do solo. E no Brasil eu trago o turismo consciente. E como exemplo, a Praia de Pipa, né, que vai ficar no Nordeste, que trabalha a questão ali do turismo consciente. Então, normalmente, os turistas chegam nessa praia, eles têm toda uma questão de atividade, né, voltada desde as crianças até os adultos, para trabalhar esse turismo consciente, sair da praia, né, sair daquele local, não só com a questão ali de utilizar-se daquele local natural, mas sair pensando de uma forma consciente para que volte ali muitos e muitos mais anos. Como pensar, né, na educação ambiental voltada para os professores, né, que é um problema, um desafio, vamos falar, mas um desafio assim bem pertinente, né? Eu trago com vocês a educação ambiental na era digital voltada para os educadores. Capacitar uma nova geração consciente, né, das necessidades que nossa sociedade precisa, mediar o papel do ser humano em relação à natureza, buscar métodos adequados para utilizar as novas tecnologias. Então a gente tem que estar unido nessa questão, e aqui eu coloco a família também, né? Fazer essa troca, muitas escolas trabalham ali a questão família e escola, né? Por quê? Porque precisam desse apoio, né, para poder usufruir ou chegar num ponto, né, atingir a grande maioria
principalmente nesse tema, né, de educação ambiental. Às vezes a era digital não chega diretamente nessas comunidades, mas se os professores pensar, né, de uma forma melhor para conscientizar esses alunos, com certeza a educação ambiental ela já vai ser tratada desde o início, desde a educação infantil, né, até na graduação, como a gente precisa analisar alguns pontos quando a gente não é preparado lá na educação infantil, a gente tem que ir sendo preparado, né, ao longo da nossa vida escolar, né, e acadêmica também. Então, esse desafio, né, de capacitar uma nova geração consciente, eu trago aqui de novo o problema do consumismo. Eu, como professora, sempre faço um desafio, perguntas em sala de aula em relação à questão da tecnologia. E esses dias eu fiz ali um levantamento, né, numa turma de 8º ano, quantos celulares eles já tiveram nessa vida, né? São alunos de 12, 13 anos, e não passava, assim, mínimo 6, né? Então, é claro que eu estou numa outra realidade, né? Mas se comparando ali com as escolas públicas, por exemplo, a maioria já teve 1 ou 2, né, celulares, talvez ali uma questão, por exemplo, de iPad, algum recurso tecnológico, né? Eu não trago só o celular, mas o recurso tecnológico. Daí a pergunta que eu deixei para eles pensar, né? Onde que vocês descartaram esses celulares, os outros 5, né? Os outros 4 celulares, o outro celular? E a grande maioria não soube responder. Né? Então, essa questão de capacitar uma nova geração consciente, né, é fazer com que eles entendam. Não é que eles não podem ter, não podem acompanhar a tecnologia, até podem, mas eles têm que pensar de que forma que eles vão se desfazer dos demais, né, dos outros recursos que eles têm, né? Onde que eles estão colocando, onde que eles estão descartando? Até porque, como a gente falou, a gente está no meio, né, meio ambiente. A gente não descarta fora desse meio ambiente, ele continua dentro desse ambiente, né? Aí falei para eles de algumas empresas, né, que fazem algumas campanhas, por exemplo, de desconto, né, que daí eles sabem onde descartar. Eles trouxeram algumas opções também de vender as peças em lugares tecnológicos, e aí trouxeram algumas respostas assim, bem pertinentes. Então, é dessa forma, né? Capacitar essa nova geração, mostrar que eles podem passar para os pais, né? Que talvez às vezes não tenha ali um acompanhamento dessa questão da era digital, que não, pai, pode vender lá na loja tal, né? E aí o pai já ganha um dinheirinho também para poder comprar um novo aparelho. Então, são maneiras que o professor vai fazer a mediação, né, para melhorar ali a relação do ser humano com a natureza, né? E também coisas pequenas, né? Eu falo da questão do lixo, né? A gente joga o lixo na lixeira, mas o lixo não sai do planeta, ele continua, né? Então, de que forma que o professor vai ser mediador, né, nessa questão? Mostrar para eles que alguns lugares têm coleta seletiva, né? Fazer a questão ali da separação do lixo, né? Talvez quem tem horta em casa, colocar os resíduos, realmente os resíduos, né, sólidos lá na horta, tá? E quem não tem, por exemplo, né, verificar a questão do óleo, tem alguns lugares que tem ali o óleo de cozinha, que recebe esse óleo de cozinha, né? Talvez alguma vizinha que faça ali o sabão a partir do óleo de cozinha. Então, são métodos, né? E eu falo que são desafios mesmo, porque não dá para a gente contemplar 100%, mas se a gente, como educador, contemplar ali, né, 30, 10%, com certeza o meio ambiente vai nos agradecer. Sim, e até um ponto ali que nem que você comentou sobre essa mediação, né, e a importância que as instituições e até empresas, enfim, que esses espaços têm para proporcionar esses momentos de movimento mesmo entre as pessoas para que tenham esse olhar, né, para que tenham essa visão. E querendo ou não, a escola, enfim, as instituições de ensino, né, elas são, querendo ou não, um reflexo do que a gente encontra na nossa comunidade, na nossa sociedade no geral. Então, até uma forma da gente poder refletir, esses movimentos que a gente faz dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro da instituição de ensino, né, é uma forma da gente levar esses movimentos também para fora, para a comunidade, para levar esse conhecimento, né, ou enfim, essas informações, e uma forma de poder propagar cada vez mais, essa educação ambiental e essa visão do meio ambiente, né, porque que nem você falou, a gente vai continuar inseridos aqui e de qualquer forma vai estar dentro do meio, né, dependendo da forma que a gente for descartar o lixo, enfim, dependendo da forma que a gente for seguir com determinada coisa, vai continuar aqui dentro do nosso meio, né. E isso vai impactar na nossa vida também e na nossa vida no futuro e das pessoas no futuro, né. Então o quanto isso é importante, muito legal isso.
É, exatamente, Nath. A gente, como educador, né, temos que estar ciente de que, às vezes, a primeira troca, né, da criança, né, ou do aluno, automaticamente é na escola, né? É ali que ele tem relações, tá? Claro, tem a relação família, mas a relação escola, ela vai muito além, porque ali a gente tem várias histórias, várias situações, né, que saem um pouquinho, do meio familiar. Então, para nós, educadores, essa questão de conscientização, né, essa questão de mediar, né, o assunto educação ambiental, ele é muito importante. E a BNCC já diz, né, que é a Base Nacional Curricular, né, automaticamente fala que a gente tem que estar dentro de todas as disciplinas, a gente tem que ter ali a questão da educação ambiental, né? Não vai ter uma disciplina talvez específica, algumas escolas trazem como disciplina, porém, dentro da BNCC, fala que tem que estar em todas, né, em todas as disciplinas, na matemática, né, na língua portuguesa, na geografia, na ciência, então trabalhando como temas transversais. Por quê? Porque o meio ambiente precisa, né? E como eu falei, a gente não está fora desse meio, a gente está dentro, então a gente precisa pensar uma forma para poder viver mais. Até porque algumas situações, por exemplo, derretimento de geleira, aquecimento global, que eram previstas para 2050, já estão acontecendo agora, né? Então, de que forma que a gente pode conscientizar para diminuir, né? Porque assim, acabar não vai, certo? Mas diminuir, prolongar a vida, né? Pensando ali nos nossos, pensando talvez no aluno ali, no netos, né? Bisnetos, pensando de que forma que nós, né? Que filhos que a gente quer deixar para o mundo, não mais que mundo deixar para os filhos, até porque inverteu um pouquinho a situação, né? Que filhos deixar? De que forma? A gente precisa pensar como educador, né? Claro, juntamente com a família, trazer a família, né, para essa realidade, de que forma que a gente precisa conscientizar, né? Talvez do pequenininho, né, da ação pequena, desligar a torneira na hora que está escovando os dentes, lavar o carro de uma forma consciente. Como eu falei, não tem como acabar, mas tem como a gente pensar de uma forma sustentável para melhorar, então, essa condição, prolongar um pouquinho mais, né, o meio ambiente. Bárbara, tudo bem, pessoal? Né? Boa noite. Está dando retorno no meu áudio, só para confirmar. Não, né? Agora tá legal. Eu fiquei aqui te ouvindo falar e eu lembrei, assim, da minha época na educação infantil, né? Eu não sei como tem sido hoje isso, assim, nas escolas, mas havia, né, uma proposta de visitar os aterros sanitários na educação infantil, para que a gente soubesse para onde que vai o reciclável, né? Quanto é o lixo comum, né? E como que, para onde que vai isso, né? Essa matéria? Porque não é porque a gente joga no lixo que isso deixa de existir, né? E eu acho que é aí que vem uma grande consciência em relação a isso, assim, das crianças, dos adolescentes, né? Saberem que esse lixo ele não some, né? Ele ocupa um espaço aí, né? No solo, né? No mundo e ele né? Por consequência, inclusive, pode causar danos, né? Então, eu queria saber assim, o que tu acha desses movimentos escolares e se você sabe se isso ainda ocorre, né? E quais são essas propostas até externas que as escolas assim, né, têm feito ou que talvez possíveis intervenções bem práticas que poderiam fazer, né? Eu sei também que, por exemplo, no Instituto Federal tem hortas, né? Então, o pessoal utiliza assim do lixo orgânico, né, como uma possibilidade ali de nutriente para as terras, né, ali, né, do local, onde os alunos também acabam por cultivar ali, né, e daí acaba sendo uma horta comunitária, então acaba tendo também um senso até de coletividade em relação, né, a esse lixo orgânico, assim, né, queria saber o que tu pensa disso, assim, em relação à possibilidade também, assim. Eu acho bem pertinente, né, as escolas trabalhar dessa forma, como eu falei, desde a educação infantil, né? Conheço muitas escolas que fazem essa prática, né, de mostrar a realidade, e isso é muito importante, né? Porque mostrar no livro, a criança acaba não tendo contato diretamente com a realidade, né? De certa forma, mostrar a realidade, eles vão entender essa questão, como eu falei, né? O lixo não vai fora, né? Ele não sai fora do meio ambiente. Então, dentro das práticas das escolas, muitas conseguem, tá? Resolver, né? Conciliar a teoria com a prática, né? As escolas que eu trabalho têm esse método, né? Desde a educação infantil, a gente tem horta,
Eu trabalho hoje em 3 escolas, 2 delas têm horta, né? Uma mais seria mais ensino médio, mas as outras 2 desde a educação infantil até o ensino médio. Então, eles têm hortas, então eles já fazem, né, essa ação para quê? Para a criança poder chegar lá na casa da mãe, né? Às vezes, talvez não da mãe, mas da avó. Não, vó, vamos fazer uma horta, tem um espaço aqui para a gente poder, então, usufruir do que a gente plantou. Né? Então, as escolas estão muito pertinentes nessa questão. E como eu não estou em todas as escolas, mas a gente acompanha, né, a internet dá essa possibilidade, muitas escolas trabalham de acordo com isso, assim, trabalhar a teoria, né, com a prática. E dentro da geografia, que é a minha disciplina, né, a minha específica, eu tenho essa relação também, né, mostrar, sair da sala de aula mesmo, né, mostrar o espaço, talvez um apartamento, por exemplo, né, quem mora em apartamento, não dá para fazer uma horta extensa, mas trabalhar ali a partir de um reciclado, né, fazer uma plantação ali, talvez de cebolinha, que dá para usar lá no tempero. Então, são possibilidades que a escola, né, que todas as escolas deveriam utilizar-se, né, mas a grande maioria consegue realmente trabalhar ali a teoria com a prática e mostrar que o meio ambiente precisa da gente, né, e não é a gente adulto, né, é a gente criança também. Né, ações práticas para a gente poder envolver desde a criancinha lá, né, de 5 anos, 4 anos, 3 anos, até a vida adulta, né? É uma coisa que a gente aprende e nunca mais esquece. Sim, até uma coisa que a André comentou, que eu lembrei que na minha época de escola também a gente fazia muitos movimentos nesse sentido, né, de conscientização, os professores incentivavam muito e eu achava isso muito legal. E era sempre um movimento, assim, de trazer isso tudo para a escola e também como uma forma da gente levar isso para casa, passar essa informação adiante. Então eu lembro que a gente fazia muitas atividades assim, inclusive era muito divertido para nós fazer isso, né? Então é um movimento que, querendo ou não, além de desenvolver a criança para que ela possa aprender, é um movimento gostoso, é legal fazer isso, principalmente quando você está ali com as outras crianças, né? Então eu lembro que a gente usava garrafa PET, fazia hortinhas assim de garrafa PET e deixava espalhado na escola, ou às vezes até levava para casa, né? Com pneu. Isso acontecia bastante também. Então, tinha todo o movimento, né? Da gente ficava animado para levar as coisas para a escola, para mexer com a tinta, para fazer as plantações, para conversar com os amiguinhos, trocar ideia e também para aprender sobre isso, né? Então, isso é muito legal, esse movimento, assim, porque, querendo ou não, ele impacta bastante nessa criança que vai ser um momento que vai ficar marcado para ela, né, pelas trocas que ela está tendo e por ela perceber a importância que aquilo tem, né? E poder reutilizar esses materiais, como o pneu, garrafa PET, os materiais recicláveis, para proporcionar algo de bom para aquele ambiente, né? Então isso é muito legal. E criar algo novo a partir disso, né? Não é porque é lixo, né, para a sua finalidade original que não tem mais utilidade, assim, né? Eu acho que essa continuidade dessa matéria, assim, é uma potência para a criação, né? Inclusive, em arte terapia, né, ou até, acho que professores aí de pedagogia, aí né, na parte mais de alfabetização, utiliza muito desses recursos, né? Rolinho de papel higiênico, né? Restaura, né? Às vezes até cadernos, assim, que já não são mais utilizados. Então, é bem, assim, uma continuidade desse produto, assim. Eu acho que seria bacana cada vez mais isso, né? E me impactou muito uma coisa que você disse aí, Bárbara, que é que filhos que queremos deixar para o mundo, né? Isso me parece que está travando o meu áudio. Querem me sinalizar se está tudo ok? Talvez tá indo ok? Tá ok? Me impactei muito com essa tua fala, porque eu sou psicóloga, né? Então, não tenho como não olhar para isso, assim, de várias formas, né? Para esse sujeito que é biopsicossocial, né? E, né, daí me vem a reflexão, assim, sobre a questão tanto do consumismo quanto do capitalismo, assim, né, essas problemáticas necessárias que a gente pensar sobre a individualização do sujeito, né? Porque quando a gente olha só para dentro da nossa casa de uma forma muito individual e não com esse senso de coletividade, é claro que a gente às vezes não vai ter essa consciência de olhar para o outro, né? De olhar para essa natureza que também nos integra, né? Então, quando você fala nós somos, né, integrantes da natureza, eu percebo, assim, né, e eu acho que é uma reflexão, assim, né, que já é construída, né, e já é debatida, que a gente se separa da natureza, né, a gente se coloca, assim, como se a gente estivesse num outro estado, assim, né,
nos separamos aí, né, com os nossos sapatos tão bons, nos achamos tão bons, mas no fim a gente também é parte disso, a gente é natureza, né, a gente integra ela, assim, né, então porque a gente, né, enquanto Homo sapiens sapiens se separa disso que é parte de nós. E na pandemia, né, que você também utilizou isso como exemplo, foi um movimento interessante, porque não podendo estar integrado socialmente em espaços, observou-se aí, né, muita gente acabando tendo que fazer atividades físicas ao ar livre, isoladamente, né, se integrando mais com a natureza, então, em vez de ir para espaços coletivos e, às vezes, fazer uma trilha isolada, né, então, isso demonstrou o quanto a natureza é um sinônimo de saúde, né, para a gente. E um outro detalhe, assim, é que foi o fato da gente não estar inserido mais nesses locais né, públicos aí com tanta constância, houve uma diminuição, né, gradativa aí, de lixo, né, em espaços, né, os locais conseguiram, né, se restaurar momentaneamente de alguma forma, né, isso demonstra, assim, o nosso impacto ambiental, assim, né, e que a gente está destruindo algo, né, que nos faz, né, estar vivos, assim, né, eu acho que essas são, assim, reflexões, assim, necessárias para a gente pensar tanto nessa educação, né, nessa conscientização ambiental, mas para nossa relação enquanto sujeito, né, com isso que a gente produz de lixo, assim, né? Então eu vejo que também com a internet, com a virtualização, há mais esses estímulos assim de produzir o menos de lixo possível, assim, né? Mas como que isso realmente está chegando nos lares? Porque a gente vê que na rede social é tudo muito bonito, teoricamente também, né? Mas como se dá isso na prática, né? Então, assim, foram reflexões que me vieram aí a partir da tua fala, assim, acho que se deixar a gente fica falando até amanhã aqui, né? É verdade. E essa questão de separar, né, o ser humano da natureza não é de hoje, né? Até porque a geografia, ela não era geografia, né? Ela era estudos sociais. Então, a gente aprende o estudo da sociedade e a natureza. Quando o ser humano percebeu que não daria para continuar dessa forma, porque o ser humano precisa da natureza, assim como também a natureza precisa do ser humano, mas muito mais nós da natureza do que ela da gente, teve essa junção, né? Geografia, né? Geoterra, grafia, escrita, estudo. Então, precisou juntar-se e a gente, em geografia, lá na educação infantil até, né, na graduação, não separando mais. Agora a gente está unidos, né? Então é bem esse pensamento, né? Não tem mais como separar. A gente precisa estar ciente de que a gente está dentro desse meio, né? Não dá para a gente se sentir fora da natureza. A gente precisa disso. E quando tu fala da questão dos espaços, né? Muitas pessoas realmente ficaram agora mais conectados com a natureza ali, com a trilha, porque eram espaços que eram pertinentes, né, para aquele momento, e conseguiram ver algumas coisas que não conseguiam ver mais, né? A gente chama disso de olhar geográfico, né? Que são algumas situações que às vezes a gente passa despercebido, mas quando a gente começa a trabalhar esse olhar geográfico, a gente vê a necessidade, né, de entender o processo, né, o começo, meio e fim. Então, a natureza tem essa necessidade de mostrar, né, que a gente está unidos, a gente não pode mais estar separado, porque a gente precisa da matéria-prima e separar-se disso a gente acaba passando por algum problema, né? Por exemplo, outra questão que eu gostaria de trazer aqui quando teve a greve, né? Uma greve ali nacional dos caminhoneiros, né? As pessoas viram ali um problema bem grande, que era a questão da gasolina, né? O petróleo em si não estava chegando a gasolina nos postos, e as pessoas se viram enlouquecidas, né? Então, aí, uma amostra de que realmente a gente precisa da natureza, e a gente tem que pensar uma forma de uma forma sustentável, né? Para que a gente não perca o que o ser humano conseguiu adquirir até agora, né? Um outro exemplo na pandemia foi no Japão, o Monte Fuji, né? Uma montanha, e com a pandemia algumas pessoas que não viam esse Monte Fuji assim a quilômetros conseguiram ver. Por quê? Porque as indústrias estavam paradas, né? E aí conseguiram ver e viram a importância, né? De pensar naquelas empresas, naquelas indústrias, um método, né? De melhorar a qualidade da fumaça.
porque são países industriais e países que precisam pensar na questão da qualidade, né? Porque a qualidade do ar. Então, lá no Japão, antes mesmo da pandemia, eles já usavam máscara pela questão da contaminação do ar. Então, na pandemia, viram que tem que repensar, tem que ser pensado. Então, já está ali no meio, nos fóruns, né? Nos grupos de países, quando eles sentam, né, para pensar essa questão do ar, né? Porque na pandemia viram que tem que repensar, porque automaticamente o ser humano tá se acabando, né? Uma coisa que ele poderia melhorar, né? E viver muito mais. A próxima lâmina aqui fala da tecnologia, né? Os problemas entre a tecnologia e a conscientização. Eu trago aqui 3 pontos: o ponto social, o ponto humano e a desinformação, né? Eu vou começar pela desinformação, que é as chamadas fake news, né? A gente falou lá no começo. Então, pensar, né, para a gente poder melhorar, nós como educadores, né, nós como alunos conscientes, né, melhorar essa questão da fake news, né? Mostrar para as pessoas, principalmente os mais velhos, que às vezes têm uma ligação com a tecnologia mais inicial, né? Quando for passar alguma informação, verificar essa informação, né? Pesquisar se realmente é pertinente. Eu trago essa questão pela questão climática, por exemplo, né? Quando dissemina ali uma fake news em alguma situação climática, automaticamente assombra a população, né? Às vezes um fenômeno que nem vai acontecer, uma catástrofe que eles acabam criando, né? Em áudios, em vídeos, ou alguma situação que já aconteceu, colocar de novo, assusta a população. Então, essa questão da desinformação, conseguir trabalhar em sala de aula, no grupo familiar, né, no grupo da família, né, no grupo de mães, mostrar que antes de eu passar essa informação, automaticamente ver se a veracidade dela, né, para não assustar algumas pessoas. Agora, alguns recursos, né, tecnológicos já tem ali a opção de apagar, então quando a gente tem ali, tá num grupo, a gente consegue apagar essa informação quando a gente sabe que não é verdadeira, mas quando a gente não sabe, por exemplo, né, qual é a nossa função de mostrar para essas pessoas a veracidade, né, ensinar elas a procurar a verdade de uma informação. Então, um problema entre a tecnologia essa desinformação, né? A tecnologia e a conscientização. Mas a gente ensinando de pouquinho, daqui a pouco a gente vai conseguir, então, melhorar essa questão e as fake news, essa desinformação, ela vai diminuindo muito. A gente já viu que melhorou muito, né? Algumas pessoas realmente, antes de mandar, já estão se conscientizando, se informando, para depois disseminar, né, essa informação, mas é uma necessidade rápida, né? Para agora, não é para depois. Porque assusta, né? É difícil depois de tirar da mente de algumas pessoas. Trago isso realmente para a questão ambiental, assim, né? Para a questão de algumas situações, principalmente situações climáticas. A nossa região aqui passa por muito disso. Então, quando tu dissemina uma informação que já passou, que não é verdadeira, algumas pessoas acabam ficando com medo. Problemas entre a tecnologia e a conscientização na questão social, a gente já falou lá no começo, que seria, então, o não acesso a todos, né? Algumas comunidades ficam fragilizadas de informação, pela tecnologia não chegar da forma como deveria, então a gente fala que é um problema, né? É um desafio muito grande, que talvez, né, alguns anos para frente a gente já melhore isso, algumas comunidades indígenas, por exemplo, né? Algumas comunidades quilombolas que são mais afastadas também, já estão recebendo ali o recurso, porque senão eles acabam ficando para trás em relação à tecnologia. E na questão humana, né, a conscientização fica voltada mesmo para o consumismo, né? Como eu falei, não tem como a gente voltar, deixar de utilizar a natureza, mas a gente tem que pensar numa forma de utilizar ela de forma sustentável, né? Então, são ações que o educador pode fazer, como a gente já discutiu aqui antes, para melhorar essa questão do consumismo, né? O que tu vai fazer com aquele aparelho? O que tu vai fazer, né? Onde tu vai descartar, né? Ensina a mãe lá onde descartar o óleo de cozinha, ver quais são as empresas que tem próximo, né? Que você pode estar fazendo isso, né? A coleta seletiva, muitos, né? Aqui em Criciúma a gente tem ali a coleta seletiva. Eu acho ainda poucos dias, porque às vezes o ser humano ele precisa de agilidade, rapidez, mas 2 vezes na semana a gente tem a coleta seletiva, né? Em vários bairros aqui de Criciúma. Pensar uma forma, né? Onde deixar esse lixo até a coleta passar, falar com a comunidade, né? Vamos deixar aqui em algum lugar onde eles possam passar nos dias corretos. Então, na questão ali
humana, conscientizar mesmo, né? Que a gente precisa entender que a gente está nesse meio e a gente está interligado entre a natureza. Aqui eu falo estratégia, né, para o entendimento de todos, né? Trabalho com a educação infantil, séries iniciais, educação fundamental e médio, e também acadêmicos, né? Eu trago aqui para a educação infantil, né? Quando acontece alguma coisa na educação infantil, eles ficam na memória para sempre, né? Então, assim, o professor para a educação infantil é o ser da verdade. O que meu professor falar, eu acredito. Né? Por isso que eu digo que o educador tem que ter muito cuidado, assim, né, na fala, porque a criança acredita. Às vezes a criança acredita mais no professor do que nos pais, né? Então, fazer essa mediação, utilizar-se disso de forma positiva, né? Mostrar, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Que mãe, para escovar os dentes tem que desligar a torneira, a professora falou, né? Pai, para lavar o carro você precisa então ter algumas maneiras, vamos encher o balde, esfregar, depois a gente passa a água de novo. Então, utilizar-se, né, de ilustrações, talvez utilizar a família ali como apoio, né? Mostrar ações das crianças fazendo alguma atividade, que isso é exemplo, né? Então, se meu amiguinho faz, eu também vou fazer, vou ensinar meu pai, vou ensinar minha mãe, minha avó, meus tios, meus irmãos. Nas séries iniciais, trabalho ali com práticas, né? Colocar eles, né? Fazer uma horta, colocar a mão na massa. Tem criança que não tem contato com a terra, né? E a escola proporciona eles, coloca a mão na terra, que plante, que traga uma sementinha, que eles acompanhem a evolução dessa sementinha, né? A minha escola, antigamente, tinha muito a prática de plantar. E alguns alunos ainda estão lá no ensino médio e eles ficam felizes em ver, eu que plantei essa árvore, né? Eu que estou dando ali sombra, eu que proporcionei a sombra para as crianças. Então, utilizar-se de práticas, né? E lá no ensino fundamental e médio, experiências, né? Fazer com que eles tragam ali maneiras, né? De proporcionar ao meio ambiente experiências, né? Fazer experimentos, depois, claro, né? Utilizar tecnologia para fazer construção ali de artigos, apresentações, maneiras que eles possam estar auxiliando ali outras pessoas e acadêmicos, né? Eu trago ali a saída a campo. Na geografia a gente fazia muito isso e isso fica na memória para sempre, assim, né? Alguns métodos para a gente poder auxiliar, né, ou conciliar entre a saída, né, e a teoria, né, então, ou seja, a prática e a teoria. Então, claro, utilizar saída do campo é necessário desde a educação infantil até na vida acadêmica, mas depois disso, utilizar-se ali dessa saída na construção de artigos, que muitas pessoas vão estar utilizando, talvez ali num trabalho final, né, num trabalho de conclusão final, mostrar para eles mesmo que eles são a necessidade, né, para esse mundo, né, para que eles possam disseminar trabalhos onde a gente vai lá, acessa e nós temos ali então a realidade que eles viveram, né, a pesquisa que eles fizeram. Então são estratégias que eu trago para vocês, né, história, encenações, imagens, músicas, são vários recursos que a gente pode estar utilizando em sala de aula e auxiliar aí o meio ambiente, nem que seja um pouquinho. Aqui como contribuição final, né? Acho que demorou aí meu áudio. Só um comentário, assim, em relação ao teu último slide, assim, falando sobre a questão, assim, do aprendizado na escola, principalmente sobre a reciclagem, né? Eu já cheguei em ambientes, assim, até profissionalmente, e eu fiquei espantada, assim, por exemplo, por ser um local que tem muita produção de papel documental, por exemplo, e não ter separação de lixo, né? Então, hoje, por ter uma consciência em relação à reciclagem, isso já é algo que vem da escola, mas também vem de casa, né? Eu me espanto quando eu vou na casa de alguém, por exemplo, né? Ou até numa instituição e a instituição, por exemplo, não produz essa coleta seletiva, né? E é algo assim que, enquanto profissional, né, Sensupeg, tenho muito orgulho de dizer que é parte dos nossos valores enquanto instituição, né? A questão da sustentabilidade. Então, todas as ações que a gente realiza aqui na Sensupeg, a gente tem isso, né, em pauta. Será que é realmente necessário imprimir esse e-mail? Será que você não pode trazer o seu copo de casa, né, sua caneca de casa, para que você não precise ficar usando copo plástico e gerar, né, esse descarte aí, né?
Então, é muito assim interessante como realmente é uma consciência, né, que a gente já precisaria ter, na verdade, né? Porque a gente já está meio assim até atrasado em relação a isso, né? E eu observo também que as gerações mais jovens são as que mais reciclam, né? Até mais do que, né, as gerações antigas. E isso, assim, eu vejo isso como um problema, né? Porque deveria ser ao contrário, deveria ser algo, né, crescente, né? Então, assim, ainda bem que, né, essas novas gerações, né, principalmente, acho que a partir da geração millennial, né, que teve, né, mais essa conscientização em relação, né, ao lixo e o reaproveitamento desse lixo, assim. Então, me despertou, assim, né, essas memórias aí de espanto, né, e que seja realmente um espanto, né, a gente estar nos ambientes e se espantar se não estiver sendo, né, reciclado. E não trazer, assim, isso como uma briga ou uma crítica, assim, né, atacando esses locais, mas, assim, que a gente possa agir como sujeitos que vão plantar essa semente de conscientização, né, às vezes fazendo uma ouvidoria, falando, olha, percebi que vocês, né, não descartam lixo corretamente, né, digamos, sou acadêmico, sou cliente, sou profissional do local, né, quais são as estratégias que vocês podem pensar nisso, né? Para que a gente possa gerar esse estímulo realmente, né? Porque a gente não vai mudar o mundo à nossa volta, né? O mundo inteiro, mas a gente vai mudar os ambientes, talvez, a partir do nosso comportamento, né? Então, acho que, principalmente na escola, isso, assim, é uma semente inicial, assim, né? Que a gente vê brotar e desenvolver e florescer através, assim, do comportamento futuro mesmo, assim, do dia a dia, do cotidiano. Sim, é até uma questão, porque às vezes a gente até fica, em alguns momentos a gente fica um pouco receoso de algumas atitudes, porque a gente pensa que isso não vai, talvez não vá fazer a diferença, né? Pequenos atos, que nem você falou da questão do copo, por exemplo. Só que são nessas pequenas atitudes que a gente vai tendo contato ali com o nosso coletivo, com as pessoas à nossa volta, e querendo ou não, isso vai impactando naquele ambiente, naquele movimento, impactando as pessoas ao nosso redor. Então, são esses pequenos movimentos que fazem a diferença. Por mais que possa parecer que não vai ter uma grande mudança, né? Mas esses pequenos movimentos, aos pouquinhos, de pessoas conscientizando ali o seu ambiente, né? A sua instituição, a sua empresa, o local onde convivem, e isso aos poucos vai sendo propagado e vai cada vez aumentando mais essa conscientização, né? Então isso é muito importante. Por mais pequeno que os nossos passinhos sejam, eles são importantes também e devem ser considerados, né? Principalmente porque a mudança precisa vir da gente também. Então, a gente precisa ter esse olhar. É bom a gente ter essa visão de mundo, que nem você falou, quando a gente vai em algum espaço, acessa algum local, é muito importante a gente ter essa visão, não como uma forma de crítica, mas uma forma de poder incentivar esse local também a pensar nessas possibilidades, né? A pensar nessa conscientização, nessa sustentabilidade. Então, como uma forma de levar isso para outros locais e expandir cada vez mais esse movimento, né? Então, isso é muito importante. Eu trago aqui a escola, né? O papel da uma... escola ele é fundamental. Não, O papel eu da só ia escola, né? complementar. Não, desculpa, pode continuar. Eu trago aqui como consequência das palavras de vocês o papel da escola, né? Que ele é fundamental, né? Então a gente tem que ser exemplo, né? Então, na era digital, muitas escolas já estão passando, por exemplo, as informações, algum recado, via aplicativo, né? Via app. No começo, claro, né? Gerou muitas informações contrárias, muitas críticas, mas agora os pais já vão se adaptando, né? Se adaptam porque eles também têm que acompanhar a tecnologia, né? E pensar nessa questão que a escola, se ela faz lá o papel, né? Para a gente ser consciente, por que não fazer exemplos conscientes, né? Então, para que imprimir papel, se eu tenho um aplicativo onde eu posso ter ali um retorno dos pais, né? Eu tenho ali aplicativo que eu posso estar conversando com os pais. Então, realmente a escola ela tem um papel fundamental e a gente precisa ser exemplo. E daí, assim, eu fico pensando, né, o que nós, né, enquanto sujeito, podemos fazer
para modificar esses pequenos espaços, assim, né? Eu coloquei para mim recentemente, bem recente, que, por exemplo, vou tentar não consumir, né, de, por exemplo, lojas, né, locais, né, que não, por exemplo, reciclam ou que não tem essa preocupação ambiental, né? E também essa percepção em relação ao consumismo que você falou, eu acho que isso é um dos principais problemas, né? Principalmente com... hoje a gente consome muito, às vezes a gente acaba comprando, assim, por uma compulsão para suprir alguma falta aí, né? Às vezes, assim, deixamos de consumir produtos de qualidade por até uma questão do imediatismo, né? Esse prazer momentâneo, assim, né? Então, eu percebo, assim, que são coisas que eu tenho trabalhado internamente também, né, com a minha família, do tipo, bom, será que isso realmente é necessário ou será que é uma compra mais impulsiva, né? Né, por consequências, às vezes a gente acaba comprando, não consome, né? Às vezes faz um descarte inadequado e vai gerando nessa pilha aí de lixo, né? Que a gente sabe que principalmente na indústria têxtil, né? É uma grande problemática, né? Principalmente em relação à matéria-prima das coisas, né? E daí me veio a frase que eu não tenho certeza, assim, da fonte dela, mas eu acho que tem origem em alguma música do Cazuza até, que a gente consome tudo até que tudo nos consuma, né? Eu acho que isso fala muito dessa roda cíclica do consumo, né? Então, lógico que o consumo não é um problema, mas o consumismo sim, né? Porque daí isso vem com, né, diversas consequências, e a maior de todas, né, é essa degradação ambiental. Então, acho que é muito pertinente, assim, a gente poder criar espaços eficientes para poder falar sobre isso, assim, né? Isso mesmo, né? E que como contribuição final eu trago a questão da conscientização, né, que a gente vem falando aqui desde o começo, né, a parceria da escola e a família, ela se torna fundamental, né, não dá para fazer um papel sozinho, mas como eu falei, a escola tem que ser exemplo, né, a escola precisa ter ali exemplo de conscientização, porque senão a criança acaba, né, a escola pediu para fazer, mas não faz, né, eles são muito espertos, assim, em relação a isso, então a gente tem que ser exemplo mesmo. O cotidiano da família, né, como eu falei, pequenas ações que às vezes a escola trata lá numa aula, e daí o cotidiano da família ele vai ser mudado, né? Porque a criança, eles são insistentes, né? E se não está fazendo, eles cobram mesmo. E isso é bom, né? Isso é bom porque vai trabalhando, né? O que não foi trabalhado anteriormente, assim, nos adultos de hoje, né? Como foi falado, talvez seja um pouco tarde, mas nunca é tarde para mudança, somente para mudança positiva. Outra questão, realização de atividades ao ar livre, né? Como foi falado, a pandemia, ela trouxe muito essa realidade, assim. Então, muitas pessoas, né? A minha cidade vem se preparando muito para isso, com vários parques, né? No começo, algumas pessoas criticavam, mas hoje já usufrui desses espaços, e eu digo bem que é uma questão muito pensada pela questão da expectativa de vida aumentando, a necessidade, né, de algumas pessoas fazer mesmo atividade física, que é necessário, né, a gente pensar na gente, tem que começar pela gente, então, incentivar mesmo, né, a realização de atividades ao ar livre, e eu trago a minha cidade como exemplo, assim, né, que a gente tem parques, assim, agora vamos ter nos 4 cantos da cidade, vamos falar assim, temos 3, estamos na construção de mais um, então, realmente, as famílias usufruem desses espaços, né, e é necessário. E as práticas, né, do ensino do consumo sustentável, como foi falado agora há pouco, né, não é que a gente não possa consumir, mas utilizar do consumir para virar consumismo, né, não ter necessidade daquilo, daí já atrapalha um pouquinho, né, então, são maneiras que a gente pode estar conscientizando, né, como eu falei, desde os pequenininhos até os adultos, e não é tarde para a gente estar ensinando, né, não é tarde para a gente estar repensando práticas, maneiras, talvez não criticando diretamente, mas como foi falado, uma ouvidoria, né? Talvez tem alguns lugares que deixam ali, deixe seu recado, deixe sua sugestão, colocar sugestão mesmo, né, para essas empresas, para melhorar essa qualidade do meio ambiente, porque nós não estamos sozinhos, né? A gente precisa estar juntos para melhorar essa qualidade. Aqui tem minhas referências, né? E muito obrigada, então, agradeço desde já, então, a minha participação, espero ter contribuído, né, com o tema,
E é um tema que a gente precisa trabalhar todos os dias, não esqueçam disso, né? Conscientizar é preciso, a gente precisa entender que a gente está nesse meio. Muito obrigada, tenho certeza que foi muito importante essa conversa, né? Tanto para nós que poder participar desse momento, poder entender um pouquinho melhor dessa educação ambiental, quanto para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, e é muito importante também, agora até voltando na parte da desinformação que você comentou, né? Eu acho extremamente necessário que a gente tenha esse espaço que traga essas informações de forma responsável e consciente mesmo, né? Com um respaldo verdadeiro, para que a gente possa propagar isso de uma forma correta, de uma forma natural e certa, assim, né? Para que a gente possa evitar cada vez mais a desinformação, então correr atrás das informações corretas, ter essa busca sempre ativa, né, nos canais de comunicação que realmente sejam verídicos e tragam essa informação de forma responsável. Então, eu tenho certeza que isso é muito importante, né? Então, eu também te agradeço muito por você poder participar hoje com a gente e trazer essas informações, né? Quero que você saiba que a gente sempre vai estar de portas abertas para você. Espero que possamos gravar outros eventos em outros momentos também. E, enfim, eu agradeço de verdade e acho que eu também aprendi muita coisa nesse evento. E espero que os nossos acadêmicos, todas as pessoas que estão nos acompanhando também tenham aprendido bastante coisa. Quer comentar alguma coisa, Andri? Obrigada, Bárbara. É um prazer te receber aqui, né? A instituição fica de portas abertas. Tenho certeza que o público que está nos ouvindo aí, com certeza aproveitou bastante desse momento. Depois a gente vai estar respondendo todos ali no chat, né? Lembrando que também quem se inscreveu possui horas complementares. Então, é muito bom poder ser ponte, né? Transmitindo, né? Fazendo essa mediação dessas informações, também tendo essa responsabilidade social enquanto instituição de ensino. Então, Bárbara, muito obrigada por esse momento. Eu que agradeço, né, mais uma vez, e estou pronto para vocês sempre que precisar, tá bom? Obrigada por tudo. Muito obrigada, tá? Tchau, gente. Muito obrigada por assistirem a gente e a gente vê vocês no próximo Conectativos Aproxima.